Olá, queridos alunos, queridas alunas, eu sou a professora Camila Marques, professora doutora em Direito, advogada civilista e hoje trato aqui com vocês das normas fundamentais do Código de Processo Civil de 2015 que estão previstas lá na parte inicial do CPC de 2015. E também gravo este vídeo especialmente como revisão dos principais pontos das aulas para os meus alunos de teoria geral do processo da graduação. Então, é claro que aqui, é um resumo do que a gente vê presencialmente, mas é um resumo que ajuda muito vocês na revisão dos tópicos vistos em sala de aula. Vamos lá, pessoal, para o primeiro artigo. A gente vai fazer a leitura dele na sequência, fazer os comentários e iniciar, então, essa revisão sobre as normas fundamentais do processo civil. Olha só, artigo 1º do CPC. O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. Então, vejam, por questões, inclusive pedagógicas, para reforçar o cumprimento dessas normas, o CPC de 2015 trouxe disposições repetidas, porque nessa parte inicial ele retoma muitas das normas fundamentais do processo que já estão, inclusive, no artigo 5º ou previstas em algum momento na Constituição da República de 1988. Mas de forma pedagógica, reforça-se então essas normas aqui na parte inicial do código, como veremos, certo? Além disso, é importante lembrarmos aqui que essas disposições iniciais, elas norteiam todas as demais disposições do Código de Processo Civil de 2015. Além disso, no artigo 2º do Código de Processo Civil de 2015, nós temos também uma disposição de suma importância, que nos diz o seguinte: o processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, pessoal, ali está esculpido no artigo 2º do CPC de 2015 o princípio da inércia da jurisdição. Ou seja, a jurisdição ela não é iniciada de ofício. A jurisdição ela está lá, inerte, e ela depende de uma provocação. E, como diz a doutrina, esse princípio da inércia, da ação ou da demanda, preconiza, então, que a jurisdição não será exercida se não houver a provocação da parte ou do interessado mediante o exercício da ação, da demanda. E aqueles brocardos que em latim, dizem o seguinte: não proceda o juiz de ofício, ou ainda ninguém é juiz sem autor. Então, é bastante importante que nós nos atentemos aqui para o princípio da inércia da jurisdição. Mas, é claro, existem exceções a respeito deste princípio. Vejam só, o artigo 712 do Código de Processo Civil traz a seguinte disposição: verificado o desaparecimento dos autos, eletrônicos ou não, pode o juiz de ofício, qualquer das partes ou Ministério Público, se for o caso, promover-lhes a restauração. Fecham aspas. Ou seja, a ação de restauração desse processo pode acontecer de ofício. Outra exceção importante também, artigo 730. Abrem aspas, nos casos expressos em lei, não havendo acordo entre os interessados sobre o modo como se deve realizar a alienação do bem, ou seja, a venda do bem, o juiz de ofício ou a requerimento dos interessados ou do depositário mandará aliená-lo em leilão, observando-se o disposto na seção 1 deste capítulo
e no que couber o disposto nos artigos 879 a 903, fecham aspas. E ainda, outra exceção, artigo 738, pessoal, abrem aspas, nos casos em que a lei considere jacente a herança, o juiz em cuja comarca tiver domicílio o falecido procederá imediatamente à arrecadação dos respectivos bens. Fecham aspas. Importa ressaltar ainda, pessoal, que desse princípio da inércia decorrem alguns outros princípios. O princípio dispositivo e o princípio da congruência. Esse princípio também conhecido como princípio da adstrição ou da correlação. Aí é importante lembrar do artigo 141 que nós vimos em sala de aula. Vejam, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Além disso, também o artigo 492 é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Ou seja, é vedado, é proibido que o juiz julgue além daquilo que foi pedido pelas partes, aquele limite estabelecido, então, ali no pedido do autor na petição inicial, como nós vimos em sala. E ainda, importa anotar aí o 1013, parágrafo 3º, inciso 2º, claro, do CPC de 2015. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. Beleza? E é claro, pessoal, aqui nós podemos notar que vige esse princípio da inércia da jurisdição, claro, mas após a propositura da ação, uma vez tirada a jurisdição da inércia, aí sim nós temos o desenvolvimento fluido do processo e o desenvolvimento pelo que a doutrina chama de impulso oficial. Por quê? Porque daí, depois da propositura da ação, nós já tiramos a jurisdição da inércia, ou seja, o processo ele vai tramitar por impulso oficial. Ali, então, vai ser dada continuidade ao processo. E aí, é claro, também tem exceções, que é o caso do cumprimento de sentença, exceção que vimos também em sala de aula, que é do artigo 513, parágrafo 1º do CPC. Porque, é claro, o cumprimento de sentença depende de requerimento da parte interessada, do credor. Então, você tem uma sentença, essa sentença, então, depois, se não cumprida voluntariamente pelo devedor, por aquele que foi condenado a pagar, a fazer, a não fazer ou a entregar coisa, esta pessoa, não cumprindo voluntariamente a sentença, ela vai, então, poder ser executada, dá-se início à fase de cumprimento de sentença. Mas veja, esta fase, que é só uma fase, isso continua no mesmo processo, ela não vai ser iniciada de ofício, ela depende de requerimento, é claro, desse credor, tá certo? Na sequência dos nossos artigos aqui do CPC de 2015, nós temos o artigo 3º do Código, que nos diz o seguinte: não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Parágrafo 1º. É permitida a arbitragem na forma da lei, aí nós temos uma lei específica, que é a lei de arbitragem. Parágrafo 2º. O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, ou seja, que é o que nós tanto falamos em sala de aula, que o método preferencial no CPC de 2015 é justamente a mediação, a conciliação, enfim, os métodos alternativos de resolução de conflitos. Inclusive, também é dever do advogado fazer esse estímulo. Então, hoje em dia, quando alguém nos procura no escritório,
é claro que nós incentivamos uma composição amigável. Por quê? Porque existem inúmeros benefícios. As partes sabem o que é melhor para elas, claro. E assessorados por advogados, vão fazer então o respectivo acordo e submeter à homologação judicial. Mas aí, é claro, vocês têm disciplinas específicas na nossa universidade sobre mediação, sobre conciliação, enfim, sobre os métodos alternativos de resolução de conflitos, beleza? E aí o parágrafo 3º do artigo 3º nos diz o seguinte: a conciliação, a mediação e outros métodos alternativos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Nós sabemos que existe uma dificuldade na prática, muitas vezes, de incentivarmos e de fazermos com que as partes cheguem a uma solução consensual. Mas, às vezes, iniciando-se o processo de forma litigiosa, já na audiência de conciliação, temos sucesso e conseguimos um acordo que, é claro, é muito mais rápido e muito mais eficaz, porque ambas as partes cedem. Então, tem inúmeros benefícios para as partes. E é claro, pessoal, aqui no caput do artigo 3º, nós temos menção expressa ao inciso 35 do artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que é também, ao mesmo tempo, fonte dos princípios da inafastabilidade, do controle jurisdicional e também da efetividade do processo, certo? Depois confiram lá na Constituição, então, o inciso 35, artigo 5º, que também faz parte da nossa disciplina de Direito Processual Civil. E além disso, pessoal, falando especificamente agora do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional previsto, então, além dessa garantia constitucional, previsto, então, é claro, no artigo 3º do CPC de 2015, que agora estamos vendo. É importante, pessoal, nós ressaltarmos aqui também que este princípio diz que a ninguém, nem ao legislador, nem ao administrador, inclusive nem ao próprio juiz, ao próprio julgador da causa, é dado o direito de afastar qualquer causa da apreciação do poder judiciário. Esse é o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. E também aqui a gente traz também o professor Daniel Amorim Assumpção Neves, que é um professor que eu gosto muito do Direito Processual Civil. O manual único dele é excelente, utilizo desde sempre, desde a época do mestrado, enfim, da graduação. O professor também tem uma página no Instagram muito bacana, muito legal, tem cursos, tem livros excelentes. E ele reúne nesse manual, inclusive, entendimento da doutrina, da jurisprudência, ele é excelente mesmo. E em uma dessas obras, ele nos diz que esse princípio da inafastabilidade da jurisdição, numa visão mais moderna, deve ser inclusive compreendido à luz do acesso à ordem jurídica justa, ou então do acesso à tutela jurisdicional adequada. Aqui é importante a gente ter isso em mente, Não é só o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Então, você pode levar as demandas ao judiciário, a ninguém é dado esse direito de excluir da apreciação do Poder Judiciário essa demanda, mas não só isso. Isso inclui já nessa visão mais moderna, essa jurisdição adequada, Essa ordem jurídica justa, esse acesso a uma jurisdição adequada, a uma ordem jurídica justa, portanto. Além disso, tem um outro livro que eu gosto muito, que inclusive também está aqui, que é o livro do professor Rodrigo, tô fugindo da câmera aqui, do professor Rodrigo da Cunha Lima Freire,
do professor também Maurício Ferreira Cunha e do colaborador Ricardo Augusto de Castro Zingoni. É um livro que depois eu posso deixar o nome também aqui, específico, esse também está aqui na minha mesa agora, um livro específico para concurso, um livro muito didático que eu gosto bastante também. E eles vão dizer o seguinte: trata-se de um sistema processual fundado em 4 vigas mestras, voltado a tornar concreta a promessa constitucional, que também está prevista no artigo 3º caput do CPC. A. Acesso amplo ao processo, em especial para os hipossuficientes econômicos e para os direitos transindividuais. B. Ampla participação e efetiva influência no convencimento do juiz, que serão obtidas com a adoção do contraditório real e do princípio da cooperação. Já a gente chega lá no artigo 6º, no princípio da cooperação. C. Decisão com justiça, com aplicação da lei, sempre levando-se em consideração os princípios constitucionais de justiça e os direitos fundamentais. E D. Eficácia da decisão, o que se obtém com um processo mais célere, mais rápido, com a tutela de urgência, com sanções pelo descumprimento e com a adoção de formas executivas indiretas e de subrogação, inclusive atípicas. Aí as medidas atípicas a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Mas aquela discussão que a gente trouxe em sala de aula sobre apreensão de passaporte, de CNH, claro que já tem limites também estabelecidos para esse tipo de medida atípica pelo STJ, pelo STF, mas isso é assunto para uma outra aula, certo? Além disso, pessoal, também já se discutiu aqui, de certa forma, nas nossas aulas, não exatamente aqui, mas nas nossas aulas, se as leis que proíbem a concessão de tutela provisória são inconstitucionais ou não por ofensa à inafastabilidade prevista na Constituição. Mas o Supremo Tribunal Federal, já os concurseiros de plantão já anotem aí, o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADC, número 4, considerou que essas restrições são compatíveis com a Constituição. Além disso, como ressaltam os professores Rodrigo Cunha e também Rodrigo da Cunha, Lima Freire, importante a gente falar o nome completo, e Maurício Ferreira da Cunha, também se questionou a respeito de eventual inconstitucionalidade da arbitragem. Então, a arbitragem, a lei de arbitragem, seria ou não inconstitucional, E em razão do princípio também, aqui do artigo 3º, da inafastabilidade da jurisdição. E o STF, já decidiu também que a arbitragem mencionada no parágrafo 1º do artigo 3º, aqui do Código de Processo Civil de 2015, é constitucional, Então, abrem aspas, a constitucionalidade declarada pelo plenário, considerando o tribunal por maioria de votos que a manifestação de vontade da parte na cláusula compromissória, quando da celebração do contrato, e a permissão legal dada ao juiz para que substitua a vontade da parte recalcitrante em firmar o compromisso, não ofende o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, fecham aspas. Ou seja, aquele contrato por meio do qual se fixa, então, a cláusula compromissória, dizendo que as partes vão resolver eventuais conflitos decorrentes deste contrato na Câmara Arbitral, não ofende a Constituição, tá certo? Também, pessoal, aqui muito importante, principalmente para as questões da ordem, do exame da ordem, dos advogados do Brasil e também para as questões de concurso, os mesmos professores ressaltam que já se discutiu a respeito da constitucionalidade da exigência legal de prévio requerimento administrativo ou de prévio exaurimento da via administrativa para a propositura de uma ação. Ou seja, será que é constitucional se exigir que primeiro a pessoa procure a administração pública e esgote todos os meios na administração pública para depois vir para o judiciário?
Isso é ou não constitucional? Isso que já se discutiu. E o STF entendeu que a lei pode sim, então, exigir o prévio requerimento, tá? Exigir o prévio requerimento administrativo como elemento caracterizador do interesse de agir, mas não pode exigir o prévio esgotamento da via administrativa. E aqui esse julgado é importante a gente relembrar, que vai dizer o seguinte, abrem aspas, recurso extraordinário, repercussão geral, prévio requerimento administrativo e interesse em agir. Número 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde, aí é que tá, não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da administração for notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. 4. Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo, salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da administração, uma vez que, nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento, ao menos tácito, da pretensão. 5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso nos termos a seguir expostos. Pouquinho grande, gente, mas vamos lá. 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente julgamento, 3/9 de 2014, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte, inciso 1º, caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de juizado itinerante, a ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção do feito. Vejam, importante. 2. Caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 3. As demais ações que não se enquadrem nos itens 1 e 2 ficarão sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir. 7. Aí sim, trata das ações sobrestadas, tá? Então aqui, pessoal, é importante até, né, aqui é o recurso extraordinário 631240 de Minas Gerais. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês acessarem, mas que foi um julgado bastante importante em relação a essa exceção. Então é bom que todo mundo que presta concurso, enfim, que vai fazer o exame da ordem também, que esteja passando por aqui, saiba desse julgado que é importante. Né? E aqui, pessoal, é bom a gente lembrar também de duas exceções à inafastabilidade. A necessidade de esgotamento, portanto, da via administrativa para a resolução das questões desportivas. Olha aí o pessoal que gosta da justiça desportiva, o pessoal que gosta do esporte, que eu sempre falo em sala de aula. Né? Parágrafo 1º do artigo 217 da Constituição e a necessidade de prévia recusa administrativa para a admissão do habeas data, súmula 2 do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o princípio da inafastabilidade. Agora, vamos para o princípio da efetividade. Vejam só, pessoal, como falamos há pouco, o dispositivo constitucional, artigo 5º, inciso 35, também nos traz
esse princípio da efetividade do processo. Ou seja, de acordo com o caso concreto, o juiz, então, deve pensar no meio mais efetivo para decidir, para trazer paz, né, para trazer solução para aquela questão colocada pelas partes. O professor Luiz Guilherme Marinoni, inclusive, né, professor aqui, enfim, do Paraná e advogado, nos diz o seguinte, que a interpretação, de acordo com o direito fundamental, a tutela jurisdicional efetiva outorga ao juiz a obrigação de identificar as necessidades do caso concreto e de descobrir a técnica processual idônea para lhe dar efetividade. E os professores que nós aqui já citamos, Rodrigo da Cunha Lima Freire e também Maurício Ferreira Cunha e ainda Ricardo Augusto de Castro Zingoni, trazem também no livro de processo civil, que eu vou colocar aqui abaixo na legenda, algumas considerações importantes. Eles dizem o seguinte: é preciso, na dinâmica processual, encontrar e adaptar as técnicas processuais adequadas aos sujeitos e aos diferentes perfis dos direitos materiais, desde que respeitados os valores, os princípios e as normas constitucionais, como o contraditório e a motivação. Então, é claro, tem que se pensar na efetividade do processo, em entregar uma solução, em atender as partes que buscam ali a solução do seu conflito. E muitas vezes a gente não consegue deixar de pensar em efetividade, a não ser pensar também em uma tutela célere, rápida. Mas é claro, pessoal, o processo efetivo não é só aquele processo rápido, né? Mas é aquele processo que respeita o contraditório, que respeita o devido processo legal. Enfim, é um processo que respeita todas as normas processuais. E claro, o juiz tem que olhar para o caso concreto. E aqui, pessoal, nós temos no CPC de 2015 várias medidas atípicas, principalmente lá no 139, inciso 4º, etc., que nós veremos mais para frente, mas que trazem essa possibilidade de nós, então, termos uma maior efetividade. Então, nós temos a aplicação de multa coercitiva para que se cumpra uma obrigação de fazer. Muitas vezes nós vamos ter apreensão de CNH, de passaporte, enfim, com as limitações que nós veremos também mais para frente, vocês verão em outras disciplinas de processo civil, mas que são dispositivos importantes que trazem, né, essa possibilidade de o juiz fixar, portanto, as medidas atípicas na execução, para que então se tenha maior efetividade daquela decisão judicial, tá certo? Além disso, pessoal, nós também deveríamos falar aqui em relação ao artigo 3º, né, como nós vimos antes ali nos parágrafos, as questões relativas à justiça multiportas, né, e aos métodos alternativos de resolução de conflitos. Mas, como esse vídeo já ficou bastante longo, eu vou trazer essa revisão, né, no próximo vídeo, na sequência. Aguardem o próximo vídeo. E aí, depois deste vídeo específico, também, então, vou trazer aqui, né, a continuidade da nossa revisão dessas normas fundamentais do processo civil. Espero que tenham gostado. A gente se vê em muito breve no próximo vídeo. Até já!